Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem medo do pós-modernismo? Se você é cristão e já entrou em contato com esse termo, com essa filosofia ou com essa ideologia, com certeza você ficou de cabelo em pé ou você ficou muito horrorizado. Talvez você associou ela a uma forma de relativismo absurdo e é tudo aquilo que é mal ou ruim a gente vai atribuir ao pós-modernismo. Mas no vídeo de hoje nós vamos ver que a gente não precisa ter tanto medo assim do pós-modernismo. A gente vai resenhar um livro de James Smith sobre esse assunto, mas antes disso, olá, meu nome é William Orlandi, sejam bem-vindos ao meu canal e é uma grande alegria, um grande prazer para mim poder trazer para vocês bons conteúdos e aumentar ainda mais a minha alegria saber que vocês estão sendo edificados. Então, dá esse feedback para mim aqui nos comentários, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, que com certeza vocês vão ser muito beneficiados com o conteúdo aqui e com as resenhas que eu estou trazendo aqui para vocês durante esse ano de 2022, ok? Pessoal, então eu vou resenhar um livro para vocês hoje chamado Who's Afraid of Postmodernism? Quem tem medo do pós-modernismo, de um filósofo cristão lá do Calvin College chamado James Smith, que é um cara muito controvertido, mas que com certeza traz boas contribuições para nós à medida do possível, né? Quando eu li esse livro foi publicado em 2006, a versão Kindle dele saiu em 2010, então eu li na versão Kindle em inglês e eu não sabia que ele já está traduzido para o português pela editora Encapse. Esse nome de editora é maravilhoso. Encapse é um dos aspectos da filosofia de um cara holandês chamado Armand Doivert, que depois eu trago para vocês alguma coisa sobre o pensamento do Doivert. E essa editora Encapse então, fez esse grande trabalho e esse grande presente para a igreja brasileira, que é traduzir o livro, então, Quem Tem Medo do Pós-Modernismo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou resumir apenas a primeira parte do livro para vocês, de forma bem rápida. Caso a editora queira me enviar esse livro traduzido, esse pastor pobre aqui, né, Batista, quem não pede não lê, basicamente é isso, eu resenho para vocês as outras partes. A primeira parte ele vai trazer sobre Jacques Derrida, depois ele vai falar sobre Lyotard, depois sobre Foucault, né, Michel Foucault. A gente vai ver só a parte sobre Jacques Derrida hoje, ok? E talvez, quem sabe, no futuro eu traga a parte da metanarrativa do Lyotard e também da questão de poder e conhecimento e identidades no Foucault, ok? O que o Smith vai fazer? Ele vai mostrar que, como cristãos, nós precisamos realmente ler o livro desses caras e realmente dar ouvidos ao argumento deles e não criar caricaturas desses livros, ok? Nenhuma pessoa deve criar nenhuma caricatura de ninguém, mas especialmente nós cristãos, baseados no amor, nós devemos então dar ouvidos o que se tem realmente dito, o que esses filósofos e pensadores têm realmente dito e fazer justiça ao argumento deles. Quando a gente faz isso, a gente vai ver que não é tão monstro de 7 cabeças, tão besta de 10 cabeças, assim, conforme diria lá Apocalipse 13, né? O Smith vai falar que o diabo ele é francês, a gente pensa que o diabo é francês porque todos esses caras aí, eles são franceses, né? O Derrida, o Foucault, e muitos outros pensadores aí pós-modernos vêm da França, então ele vai dizer que talvez o diabo é francês, é uma brincadeira, lógico. Ele é muito mais aberto ao pós-modernismo do que nós, às vezes, somos, né? Mas vamos lá, Jacques Derrida, filósofo francês, e tem esses dois livros traduzidos para o português, que são os principais livros dele, que é Gramatologia, ok, dessa edição que eu tenho aqui, e Escritura, a Escritura e a Diferença, que ambos traduzidos, ok? Nesses livros, pessoal, especialmente na Gramatologia, o Jacques Derrida ele vai trazer uma frase muito polêmica, que é a seguinte: Derrida vai dizer o seguinte: não há nada fora do texto, ok? Repito, não há nada fora do texto. A gente fica maluco, será que esse cara é um idealista linguístico? Não, pessoal, Derrida não é um idealista linguístico, ok? O que quer dizer isso? O que quer dizer idealismo linguístico? Ele não vai dizer que não existe um mundo externo, não existe nada além do texto escrito, não existe nenhuma referência ao texto escrito, não existe esse mundo externo que a gente está vendo, apenas texto e referências. Não, não é isso que ele está dizendo e às vezes a gente ouve Derrida nesses termos errados. Na verdade, em outro livro que é A Queda da Interpretação, que eu vou trazer para vocês muito em breve, o James Smith vai dizer que Derrida, na verdade, o Derrida que chegou a nós na teologia é um Derrida lido por John Searle. John Searle é um filósofo inglês, um cara aí dos atos de fala, da filosofia da mente, que vai ler Derrida de forma errada, e é este Derrida lido errado do John Searle que entra na teologia de muitos teólogos que a gente admira muito, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas ele vai dizer que é uma caricatura de Derrida que o próprio Derrida vai mostrar em outros escritos
como o Inc, né, limitado ali, um outro livro dele, ele vai mostrar que são leituras erradas do próprio Derrida. O que significa, então, não há nada fora do texto? Significa que tudo é texto. Se tudo é texto, ele vai fazer uma brincadeira com o prólogo de João, que é o seguinte: João vai dizer no princípio era o verbo, Derrida vai dizer no princípio a interpretação, a hermenêutica, ok? Então, tudo é significado e tudo é texto, tudo é interpretação, tudo está dentro dessa tessitura, daí que vem a palavra texto, né, de significados, de enlaçamentos significativos, etc, etc. Então, tudo é significado. E em outro texto, Derrida vai dizer o seguinte: olha, vocês estão me interpretando errado quando diz que tudo é texto, eu estou dizendo que tudo é contexto. Ou seja, não apenas o texto que a gente está lendo tem o seu contexto, mas o próprio leitor, ele tem o seu contexto. Todos nós somos influenciados pela nossa educação, pela nossa tradição, pela nossa família, pelo nosso século que nós estamos vivendo, assim como um peixe que não sabe o quanto está molhado por viver na água, a gente não sabe o quanto a gente é influenciado pelas tradições que nos cercam e pelas comunidades que nós vivemos e existimos, né? Então, nesse sentido, não existe leitor neutro. Todos nós trazemos nossas cargas, nossos pressupostos, nossos pré-juízos, sim, nossas crenças, nosso arcabouço credal aí de fé, né? Isso não é ruim, isso é algo dado na criação, nossos limites, né? Isso não quer dizer que a gente nunca possa desafiar nossa tradição, nossos pressupostos. A gente precisa reformar nossos pressupostos, mas isso quer dizer que não existe nenhum leitor neutro, ok? Isso outros pensadores antes de Derrida vão dizer, como os cristãos Van Til, Cornelius Van Til, Hermann Doivert, Francis Schaeffer, e outros também não cristãos, como Martin Heidegger, já no começo do século passado, vão dizer, dentro dessa tradição filosófica que começa com Schleiermacher, depois vai para Dilthey, Heidegger, Gadamer, né, o Gadamer, todos esses pensadores da hermenêutica, eles vão falar isso: olha, não existe ninguém neutro, né? Não existe nenhuma neutralidade na nossa leitura, ok? Uma aplicação que o James Smith traz para nós, ele traz algumas, né? Mas sim, se a gente fosse levar Derrida para a igreja, levar o pensamento de Derrida aos pés da cruz, é o seguinte: olha, não existe nada fora do texto. E isso é um princípio do sola escritura da tradição da Reforma Protestante, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus e é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, ela forma nossos próprios óculos de interpretação da realidade, ok? E, portanto, não deve existir nada fora do texto sagrado. Ou seja, todo o texto sagrado deve ser a nossa base e o nosso alavancar para interpretar toda a realidade, todo o nosso ser e tudo que nos envolve, tudo que existe, né? Não é reduzir a revelação geral, que é a criação, a revelação especial, que é a Bíblia, mas é ler a revelação geral a partir do óculos da revelação especial, que é a Escritura, dentro da sua tradição ortodoxa, aí do credo apostólico, do credo de Nicéia, até mesmo dos credos da Reforma Protestante. E isso é um princípio, então, que a gente pode redimir, por assim dizer, né, por falta de um termo melhor, de Jacques Derrida. Ok, pessoal? Então, basicamente isso, ele vai fazer a mesma releitura de Lyotard com as metanarrativas e de Foucault com a questão do poder e mostrar que existe a possibilidade de diálogo dentre essas novas filosofias, dentro desse pós-modernismo, que é uma reação muito boa contra o modernismo, contra o iluminismo e contra muitas narrativas totalizantes e absolutizantes da razão e do ser humano, etc, etc. Ok? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa resenha, não se esqueçam de adquirir o livro lá da editora Encapse, ok? Já está traduzido, vai ser uma baita de uma leitura para o seu crescimento intelectual e espiritual. E até a próxima. Não se esqueçam, pessoal, de ajudar nosso pequeno canal aqui, Mequetrefe, se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.